Salve galera! O tema do vídeo de hoje é desemprego, luta de classes e a proposta sobre renda básica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. A sua contribuição para a manutenção desse trabalho é fundamental. Esse vídeo, como eu falei, vai debater desemprego, luta de classes e essa proposta de renda básica universal. É uma proposta que vem ganhando muitas adesões, vem sendo muito debatida, volta e meia tem uma matéria no Estadão, na Folha de São Paulo, no El País, em suma, na grande mídia, debatendo essa ideia. Inclusive, vários economistas liberais defendem a renda básica. Não só economistas liberais, como setores da burguesia dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão vêm defendendo a ideia de renda básica. O que faz a gente ficar um pouco de cabelo em pé, né? O que é que está acontecendo para setores da burguesia apoiarem uma proposta que supostamente é em benefício da classe trabalhadora, né? Porque o burguês não faz nada em prol da classe trabalhadora a não ser explorar e tirar seu sangue e seu suor. Antes de começar a debater propriamente a ideia de renda básica, eu quero colocar algumas premissas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a época histórica que a gente vive. Qual é a época? Existe uma disputa intensa pela hegemonia do mundo, protagonizado pela China e pelos Estados Unidos. O que é a China? A China é uma experiência há vários e vários anos de praticamente pleno emprego, em vários anos operando a níveis de pleno emprego, em outros muito próximo disso. A China tem uma política de geração de empregos anual na casa dos milhões, 9, 12 milhões, a depender de uma série de fatores de empregos são gerados todos os anos na China para garantir a estabilidade social. A China planeja coisas incríveis, por exemplo, produção agrícola. Por questões de terra, disponibilidade de água, soberania alimentar e geração de empregos, a China decidiu que a soja, que gera pouco emprego, consome muita terra, consome muita água, ela vai importar de fora, majoritariamente do Brasil e dos Estados Unidos, e culturas que são alimentos típicos da população, como o arroz e que geram muito mais emprego, a China produz internamente. Aliado a isso, a China vem dando prioridade a importar soja bruta, não processada, de países, por exemplo, como o Brasil. O processamento de soja gera mais empregos na China. A China também faz coisas incríveis. Por exemplo, o Giovanni Arrighi, no seu livro Adam Smith em Pequim, mostra como a China controla o processo de inserção de novas tecnologias, de novas formas de produção, para, aumentando a produtividade do trabalho, manter o nível de emprego. Então, quando alguns economistas falam que o nível de produtividade do trabalho da China não é tão alto se você for comparar com a Alemanha, com os Estados Unidos. Tem um engano aí embutido. A China mantém alto o número de trabalhadores em várias unidades produtivas, mesmo com capacidade de reduzir esse número de trabalhadores, dado o aumento da produtividade do trabalho, mas ela mantém esse número de trabalhadores alto pensando na questão do emprego. Então há toda uma política estatal integrada que vai desde a agricultura, passando pela indústria, comércio e serviços, para manter alto o nível de emprego. Nos Estados Unidos, a esquerda estadunidense, que teve sua principal expressão recente com a campanha de Bernie Sanders, que, como vocês sabem, eu não sou muito entusiasta, não sou muito fã, mas uma coisa me chamou muita atenção: a importância da ideia do pleno emprego, a partir do Green New Deal, né? A ideia do New Deal verde. Então a gente vai mudar a matriz energética, vai combater o aquecimento global, a poluição e o desmatamento a partir de uma política de geração de emprego, visando pleno emprego. Ou seja, os dois países mais importantes do mundo, um tem uma política de pleno emprego há décadas e o outro, a esquerda, os setores progressistas, estão debatendo uma política de pleno emprego. No Brasil, porém, esse debate não chegou com força. Tanto que o deputado Glauber Braga apresentou um projeto de lei para o Estado como empregador em última instância, com vistas a gerar o pleno emprego, e esse projeto não teve repercussão, não foi debatido. O Samuel Borges, do Cifra Oculta, gravou um vídeo com o deputado Glauber debatendo a proposta dele de pleno emprego. Eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição, tá aparecendo na tela para vocês. Mas foi uma das poucas iniciativas para debater de verdade o projeto. Antes, o contrário, vários setores da esquerda acharam graça, riram, tiraram onda. Então veja, essas propostas de pleno emprego que têm um papel fundamental na luta de classes. Por quê? É importante não esquecer um aspecto básico da crítica da economia política
marxista e até keynesiana, inclusive. Quanto mais alto está o nível de emprego, mais força tem a classe trabalhadora no chão da fábrica e da empresa para reivindicar melhores condições de trabalho e salário. A dinâmica sindical do movimento da luta de classes é: desemprego está alto, então a classe trabalhadora tem menos possibilidades de ganhar no conflito capital-trabalho, salário, condições de trabalho, ou até redução ou aumento da jornada de trabalho. O desemprego está baixo, a classe trabalhadora tem melhores condições de reivindicar, porque quanto mais alto é o desemprego, maior é o exército industrial de reserva, maior é a possibilidade da burguesia disciplinar a classe trabalhadora a partir da ameaça da demissão. Então, o nível de emprego influencia diretamente nas condições políticas da luta de classes. É por isso que todas as forças de esquerda, historicamente, defendem políticas industriais, defendem investimento público, defendem políticas de geração de emprego. Não é porque a gente acha que no capitalismo o emprego não explora, não é porque a gente esquece da mais-valia, é porque para a própria luta de classes, quanto mais trabalhadores você tem tendo sua mais-valia explorada, você tem mais condições de, no chão de fábrica e da empresa, reduzir essa taxa de exploração a partir de maiores ganhos salariais, melhor condição de trabalho ou até redução da jornada de trabalho, das horas trabalhadas. Então me parece muito óbvio que deveria ser uma prioridade para a esquerda estar defendendo políticas de geração de emprego. Isso se conjuga na conjuntura brasileira com o fato de que o Brasil tem mais de 10% de desemprego. E ao final dessa pandemia, sabe-se lá quando vai acabar, a gente pode estar trabalhando com 30% de desemprego, 35%, 40%. Até o final do ano, a taxa de desemprego pode ser até de 20%, segundo falam alguns economistas. Então veja, você junta o desemprego, o trabalho informal, que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras informais não estão conseguindo ganhar o seu dinheiro, sobreviver por um simples motivo. Por causa da pandemia, existem restrições à circulação de pessoas, ainda que muito abaixo do necessário. E aquela pessoa que vendia seu cachorro-quente, seu açaí, sua cerveja, enfim, as várias formas de sobreviver que a classe trabalhadora arruma, as pessoas estão perdendo dinheiro, estão perdendo renda. Então o tema do desemprego tem uma centralidade. Aliado a isso, a gente conjuga com outro problema central, que é: o Brasil, na Constituição de 88, tirou um dos sistemas de bem-estar social mais avançados do mundo. A Seguridade Social no Brasil foi pensada muito de acordo com as experiências socialistas, social-democratas europeias, especialmente nórdicas, e inclusive experiências de governos locais, como na Itália, os governos do Partido Comunista. Então se pensou um modelo de seguridade, um modelo de previdência e um modelo de sistema de saúde, o nosso SUS, que é muito avançado. Claro, no papel, porque a burguesia, e isso também se explica pela luta de classes, a burguesia nunca deixou que o modelo de seguridade social brasileiro, assim como o SUS, se realizasse plenamente. Desde o começo, esse modelo de seguridade social, a nossa previdência, a nossa política de assistência social, o nosso SUS é atacado, desfinanciado, sofre com processos de privatização na gestão via organizações sociais e aparelhos filantrópicos que se colocam como filantrópicos, mas de filantrópicos não tem nada, são disfarces para gerar lucro em cima do serviço público. Ou seja, a gente tem uma amarração institucional que já está pronta e que, embora muito atacada desde o governo FHC, passando pelo governo Lula, Temer e agora Bolsonaro, vem tentando desmontar ao máximo o nosso sistema de seguridade social, nosso sistema de saúde, mas a gente já tem uma estrutura de política social que precisa basicamente ser defendida. A gente, diferente dos Estados Unidos, não teve a nossa política de assistência social praticamente destruída. Dentro desse contexto, muito me estranha esse debate sobre renda básica, porque repare bem, primeiro, nada contra a renda básica. O X da questão é para que ela vai servir, porque renda básica sem sistema público serve para, no final, o dinheiro parar na mão do proprietário de imóveis, porque o dinheiro vai para aluguel, serve para parar na mão do operador de internet, do operador de energia elétrica, para pagar o IPTU, para pagar a conta de água, talvez ajudar a pagar o plano de saúde privado, a escola privada, a creche privada. Renda universal básica se configura realmente como um aumento do poder de compra da população, quando essa população tem uma série de aparelhos públicos de desmercantilização da vida. Ou seja, quando a saúde, a educação, a cultura, o lazer não são mercadorias. Não é o caso no Brasil.
No Brasil, essas estruturas públicas vêm sendo destruídas, desfinanciadas. Aliado a isso, a gente tem vários programas como o BPC, como a Aposentadoria Rural, programas como Bolsa Família, que vêm sendo atacados, desmontados. Ano passado, nós tivemos uma contra-reforma da Previdência, que inclusive foi apoiada por vários defensores de renda básica universal. A Previdência Social foi atacada, o Bolsa Família, o governo Bolsonaro vem cada vez mais cortando pessoas do Bolsa Família, alegando que está combatendo fraudes. Então, ao invés de a gente defender essas políticas sociais que existem, ampliá-las ao máximo para transformar elas, inclusive, na prática, numa política de renda básica universal para todos e todas que precisam, a gente está falando em criar uma coisa nova esquecendo que já existe. Eu tenho dificuldades teóricas, políticas e táticas de entender por que certos setores da esquerda focam o seu debate na ideia de criação de uma renda básica universal, trazendo um debate anglo-saxão, um debate estadunidense e, por exemplo, dão pouquíssima atenção para política de geração de emprego, retomada do investimento público. O Brasil tem, por exemplo, milhares de obras paradas, que já tem licitação pronta, em que do ponto de vista jurídico, o processo de retomada é muito mais fácil do que você começar uma obra nova. Obras paradas em setores da construção civil, em que o circuito produtivo não passa tanto pelo dólar. É um setor de baixa complexidade, que precisa de mercadorias pouco complexas, de uma força de trabalho sem muito nível de treinamento, ou seja, dava para retomar imediatamente. Então, ao invés de estar falando de emprego, retomar de investimento público para aumentar o nível de emprego e melhorar as condições de luta da classe trabalhadora, defender o SUS, defender a nossa política nacional de assistência social, defender a Previdência, cobrar a revogação da emenda constitucional 95, que foi apelidada pelos movimentos populares de PEC da morte, que congela por 20 anos o investimento público real em saúde, educação, cultura, lazer, etc, etc, etc. Em vez de tudo isso, está se falando em criar uma coisa nova, inclusive para substituir esses programas sociais que já existem. Mas espera aí, qual é o sentido tático de achar que a gente tem conjuntura para criar uma renda básica universal, mas não tem conjuntura para defender, por exemplo, a nossa política nacional de assistência social? Não tem para defender o Bolsa Família, não tem para defender a Previdência. Eu levanto aqui uma hipótese. Vários setores da burguesia brasileira que se colocam agora como progressista, como é o caso do Armínio Fraga, que é um conhecido tucano, né, que agora se coloca como centro-esquerda ou como esquerda moderna, ou a deputada Tabata Amaral, ou as crias do Jorge Leman do movimento lá Eu Acredito, Renova Brasil e por aí vai, o que é que eles defendem? Defendem basicamente uma política social minimalista, renda básica universal, e a partir daí cada um se vira no mercado capitalista. Então a gente desmonta as políticas sociais, a gente privatiza as estatais, a gente acaba com qualquer política de planejamento. E olha, eu estou falando de planejamento burguês, eu não estou falando de planificação socialista. Acaba com qualquer política de planejamento, e aí renda básica universal para todo mundo, mantém um certo nível de economia aquecida, atividade no mercado interno, e piora as condições de vida da classe trabalhadora. Então você garante, veja, consumidores, e piora a situação de vida e as condições de luta da classe trabalhadora. Por quê? O capitalismo ele tem uma dinâmica de uma contradição, que é a classe trabalhadora é, ao mesmo tempo, o sujeito explorado e consumidor. Então, quanto mais você explora a classe trabalhadora, maior é o lucro potencial do capitalista, mais, ao mesmo tempo, você pode reduzir o mercado consumidor. Porque o mesmo trabalhador que tem o seu salário cortado, seu salário diminui, seus direitos trabalhistas diminuem, esse mesmo trabalhador é o que vai comprar a roupa, comida, pagar a academia, tomar cerveja, comprar o celular e a televisão. O que é que você faz quando você está potencializando cada vez mais a exploração sobre a classe trabalhadora, reduzindo sua renda, empobrecendo, piorando a condição dos empregos? Você compensa relativamente isso a partir de uma política de renda básica universal. Então você mantém um certo nível de mercado interno,
potencializando cada vez mais a exploração da classe trabalhadora. Então você tira a capacidade de consumo da classe trabalhadora da luta de classes e coloca numa política separada e abstrata em que todos têm direito de cidadania, né? Então é cidadania, não é luta de classes. E aqui, nesse momento, alguém pode pensar assim: nossa, Jones, que esquerdista, que radical, nada a ver, você é contra a renda básica universal? Veja, eu não sou contra. Eu, por exemplo, defendi nessa pandemia essa política de renda emergencial. Defendi muito, falei muito sobre isso. O X da questão que eu me pergunto é: qual é o sentido estratégico e tático da gente estar focando em renda básica e não em geração de emprego e revogação da PEC da morte? Alguém poderia me explicar por que é mais importante defender a criação de uma nova política do que defender as políticas que existem e desmontar essa amarração fiscalista que o governo Temer fez com a Emenda Constitucional 95? Por que é mais importante isso do que geração de empregos? Aí aqui vem um argumento que é um argumento totalmente liberal, que fala assim: não, porque o avanço da tecnologia e da automação vai gerar desemprego e a gente precisa de uma política de renda básica. Veja, isso é falso sendo verdadeiro, ou é verdadeiro sendo falso? Como assim é falso sendo verdadeiro? No capitalismo, o aumento da produtividade a partir do desenvolvimento de novas máquinas e equipamentos tende sim a gerar maior nível de desemprego, quando a classe trabalhadora não reage. Então vamos dar um exemplo básico aqui, eu tenho um exemplo que vai estar num texto que eu vou colocar na descrição do vídeo. É o exemplo de uma fazenda. Você tinha 100 trabalhadores que fazem a colheita do trigo. 100 trabalhadores. Aí, de repente, você fabrica uma máquina nova, que essa máquina faz com que a colheita do trigo seja mais eficiente, e de 100 trabalhadores, você só precisa de 50. No capitalismo, esses 50 trabalhadores, eles vão para onde? Vão para a rua. Eles vão ser demitidos. Certo. Só que isso sem luta de classes, percebe? Então, por exemplo, a gente está vivendo hoje o que é a luta de classes nessa dimensão do nível de emprego e tecnologia. Os trabalhadores rodoviários que trabalham como cobradores, eles estão lutando muito contra a extinção da sua profissão. Todo mundo deve estar acompanhando. Em várias e várias cidades do Brasil, basta procurar acompanhar, está acontecendo essa luta, em que os trabalhadores estão contra isso, porque isso precariza, por exemplo, a função do rodoviário que é motorista e causa desemprego. Então há uma resistência dura, um confronto duro. E os exemplos podem ser multiplicados ao infinito. Então veja, o processo de assimilação de tecnologia não é um processo natural, como se fosse a humanidade evoluindo. Ela depende da luta de classes. E mesmo assimilando a tecnologia, o próprio nível de desemprego depende da luta de classes. Então se antes era necessário 100 trabalhadores, no exemplo da fazenda que a gente está dando, para colher o trigo, e agora só precisa de 50... O que garante realmente que os 50 vão ser demitidos é a luta política. Os trabalhadores dessa fazenda podem se organizar e podem cobrar menos demissões. Eles podem, por exemplo, cobrar redução da jornada de trabalho para manter maior nível de emprego e demitir menos pessoas. As possibilidades políticas são variadas. Aliado a isso, já tem outro problema que é mais profundo. Ainda no exemplo da fazenda. Se a gente tivesse num sistema socialista, esses 100 trabalhadores, ninguém precisaria ser demitido. Significa que nós temos uma nova tecnologia para aumentar a produtividade do trabalho, então agora teremos mais tempo livre. Então vamos reduzir a jornada de trabalho desses 100 trabalhadores e manter os 100 ocupados. Ou então vamos pensar numa política planejada de alocação dos trabalhadores em outras áreas. Percebe? Então assim, tecnologia per si automaticamente não gera desemprego. Isso depende, na sociedade capitalista, da luta política mais imediata e, em última instância, depende do modo de produção, das relações de propriedade e poder. Então quem fala que, não, a gente tem que pensar numa renda básica universal porque a automação, a inteligência artificial vai acabar com os empregos, ignora a dimensão política do processo de assimilação e desenvolvimento tecnológico, ignora a dimensão capitalista dessa tecnologia e ignora outra coisa, que é a prova maior de ignorância e de liberalismo, que é o processo de assimilação do desenvolvimento técnico não é igual à divisão mundial do trabalho. Alguns países vão assimilar as novas tecnologias, outros vão demorar ou até não vão. Eu gravei um vídeo sobre isso, vai estar aparecendo aqui, sobre a indústria 4.0, onde eu debato essa ilusão de que a tecnologia vai uniformizar os processos produtivos em todo mundo, a todo momento. Isso é falso. Para concluir, ainda tem outro problema, que é
Esses liberais que falam em renda básica, e aí deixando claro, não é todo liberal que fala em renda básica, mas tem muitos que falam. Eles parecem pressupor que é possível sustentar um país de 210 milhões de pessoas vendendo soja, artesanato, turismo, minério de ferro, petróleo bruto. Eu até brinquei que nas últimas eleições municipais de 2016, alguns candidatos aí da esquerda falavam em economia criativa. Então você imagina sustentar uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, com turismo, culinária e cultura. E assim, nada contra o turismo, a culinária e a cultura, são áreas fundamentais na geração de emprego, nas atividades criativas, mas assim, isso não sustenta o município com mais de 6 milhões de pessoas como é o Rio de Janeiro. Então veja, historicamente as esquerdas, os comunistas, os socialistas, eles são a favor de industrialização, de aumentar a capacidade produtiva, a complexidade econômica do país. O que não significa, evidentemente, ser a favor de burguesia nacional, de pacto de conciliação de classes. Não é a nossa praia, mas veja, nós, desde Adam Smith, veja, não é nem Marx, é desde Adam Smith, a gente sabe a importância da indústria na geração de riqueza. Essa ideia de que tudo é a mesma coisa, que tanto faz ser turismo ou indústria, tanto faz ser agricultura ou indústria, isso é um discurso do liberalismo oligárquico lá da República Velha, que defendia que o Brasil não precisava se industrializar nem nada, porque o Brasil pode viver vendendo café, e agora é vendendo soja. É um discurso que joga contra qualquer perspectiva de soberania nacional, de enfrentamento anti-imperialista e de emancipação da classe trabalhadora. Porque, atenção, para enfrentar o imperialismo é preciso de condições econômicas para uma vida nacional, autônoma, sem ser esmagada, por exemplo, por um bloqueio econômico, por uma pressão diplomática dos Estados Unidos ou da União Europeia. Então, eu quero recolocar a questão da renda básica para concluir. Veja, eu não sou contra, acho interessante, mas eu quero saber, taticamente, a justificativa por que o foco do debate deve ser renda básica e não geração de emprego. Por que não defesa dos direitos sociais da Constituição de 88? Por que não a revogação da PEC da morte? Por que não a defesa das empresas estatais que têm um papel fundamental na garantia de capacidade de investimento público, como é o caso da Petrobras? A BR Distribuidora, que era a segunda empresa mais lucrativa do Brasil, ela foi entregue de graça, quase sem barulho. Querem vender a Eletrobras. Então, qual é a lógica disso? Qual é a lógica da renda básica ser a prioridade? Chamo você para um debate, para uma reflexão. Pense comigo, você consegue ver uma resposta para isso? E para concluir de verdade, eu prometo que agora é de verdade, a mesma burguesia, como por exemplo a burguesia do Vale do Silício, o pessoal do Facebook, da Apple, da Amazon e por aí vai, que defende renda básica universal, eles não defendem políticas públicas ativas de geração de emprego. Eles não defendem investimento público na periferia, né? Nos Estados Unidos, eles defendem, na periferia do sistema capitalista, não. Eles não defendem o protagonismo de empresas públicas, como a Petrobras e o Banco do Brasil, no desenvolvimento de geração de emprego. Muito pelo contrário, defende a privatização. Então, peraí, tem algo pra gente pensar. Essa burguesia supostamente progressista das indústrias de aplicativo, de internet, não sei o que mais fala em renda básica, imposto sobre grandes fortunas, eles defendem isso. Mas eles não defendem essas políticas clássicas da esquerda. Por que não? Por que eles não defendem isso? Porque todos querem derrubar, por exemplo, o projeto bolivariano na Venezuela. Por que odeiam Hugo Chávez? Porque nacionalizar o petróleo venezuelano é um pecado imperdoável. Ou então, recentemente, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, anunciou a nacionalização de uma das mais importantes empresas do agronegócio da Argentina, que decretou falência e iria acabar com 7 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos, e ainda coloca em questão a soberania e a segurança alimentar da Argentina. O presidente Alberto Fernandes falou assim, olha, a gente vai nacionalizar a empresa no interesse, na defesa dos empregos e da segurança alimentar do país. A imprensa da América Latina e dos Estados Unidos está em escândalo. A burguesia desses países, especialmente a burguesia dos Estados Unidos, está em escândalo, falando em bolivarianismo. Quer dizer, eles defendem renda básica, defendem tributar mais os ricos para criar mais justiça social. Mas quando você nacionaliza uma das principais empresas do país para garantir mais de 7 mil empregos diretos, fora os milhares de empregos indiretos e a segurança alimentar, o custo da alimentação para o povo, aí não pode. Percebeu onde é que está o problema? Eu acho que deu para perceber.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui muito material na descrição. Peço, por favor, que vocês leiam com atenção. Vou deixar também indicado um livro do Rodrigo Castelo que debate o social-liberalismo, essa formulação de políticas aparentemente progressistas pela burguesia, que várias pessoas na esquerda vêm comprando, vêm aderindo. Não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, escutar o Revolu Show e conferir os cupons de desconto aqui na descrição do vídeo. É isso, muito obrigado e até a próxima.